Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco aí. Pessoal, foi divulgado aí detalhes aí da entrevista do Grego Marinakis à Sky Sports, falando sobre a possibilidade de comprar a SAF do Vasco, e também tivemos uma novidade importante vindo da diretoria do Vasco, confirmando que não tem preferência aí para a venda da SAF. Vamos explicar essa situação. Também o Emerson Rodrigues teria cobrado o Felipe Maestro o porquê dele ter ficado fora da relação dos últimos jogos do Vasco. Muita coisa pra gente falar, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ative aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, fora da relação aí dos últimos jogos do Vasco, tanto o Emerson Rodrigues e também o Jean Davi possivelmente também ficarão de fora do jogo contra o Cuiabá. Essa situação teria incomodado bastante o atacante colombiano Emerson Rodrigues, que teria cobrado o técnico Felipe sobre a sua ausência na lista dos relacionados. De acordo com o Globoesporte.com, a conversa em particular aconteceu entre os jogos contra o Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Em ambos os jogos, o jogador ficou fora, sequer ficou no banco de reservas. Anteriormente, era titular, praticamente incontestável ali com Rafael Paiva, mas perdeu totalmente o seu espaço na equipe com a chegada do Felipe Maestro aí, e o jogador possivelmente pode ser um daqueles caras que sairão do Vasco, né? O Vasco pode tentar devolver ele antes do término do empréstimo ao Inter Miami, que é quem detém os direitos do atleta, e a situação do Jean Davi é um pouco mais complicada, já que o jogador pertence ao Vasco, porque o Vasco comprou ele por 10 milhões de reais, é um jogador praticamente inutilizável, um jogador inútil dentro do elenco do Vasco, e o Vasco vai ter que tentar de qualquer maneira vender esse atleta. Logicamente, não vai achar os mesmos 10 milhões de reais que investiu no jogador e vai perder grana, infelizmente, devido à incompetência da diretoria do Pedrinho aí, juntamente com o Marcelo Santana, que fizeram uma péssima janela de transferência. Certamente esses dois jogadores não têm clima nenhum para continuar no Vasco. O Emerson Rodrigues ainda tentou fazer alguma coisa nessa temporada, mas ele tem uma baixa qualidade técnica, apesar de ter uma boa velocidade, mas é um jogador que, tecnicamente falando, é muito abaixo do que o Vasco precisa, e certamente o Felipe detectou isso e por isso que não relaciona o colombiano. E o Jean Davi nem se fala, ele é ruim em correr, o cara não corre, o cara não sabe dar drible, o cara não sabe dar passe, o cara não sabe fazer nada, não chuta gol, não sabe fazer nada. Uma contratação extremamente inútil, uma das piores, se não a pior da história do Vasco. Esperamos aí que o Vasco dê um fim nesses dois atletas ao término dessa temporada. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa situação do Emerson Rodrigues, cobrando aí o Felipe Maestro porque ele ficou de fora dos dois últimos jogos. Bom, pessoal, tivemos aí novidades quanto à situação da SAF do Vasco. Ontem foi divulgado pelo Globoesporte.com de que o Vasco teria preferência na venda para o italiano Radrizzani. Só que, de acordo com o próprio clube que soltou a nota oficial, o Vasco não dá preferências a ninguém. A situação é que o Vasco está negociando, já que ainda não temos nenhuma proposta formal, foi confirmado isso pelo Vasco. A situação da SAF do Vasco está naquele processo de conhecimento de como que está realmente a situação a fundo. Se vale o investimento desses investidores, se os caras querem realmente investir, se vão vir aqui ao Brasil para tentar ver pessoalmente algum tipo de situação aí para comprar a SAF do Vasco. Só que fato é de que as informações que tivemos ontem era de que estava muito avançado as negociações com o italiano, que ele já estaria até programando uma vinda ao Brasil para negociar diretamente aqui com o Vasco. Só que foi desmentido pelo clube e o torcedor vascaíno não quer saber do italiano, devido à parte esportiva dele nos clubes. Ele foi muito mal no Leeds, o Leeds hoje, o ex-clube dele, está na segunda divisão lá da Inglaterra, a Sampdoria da Itália, que é o atual clube, o único clube que ele gera aí no futebol, está afundada na Série B lá na Itália. Certamente não seria esse nome que iria agradar os torcedores vascaínos quando você para analisar os projetos esportivos dele. Com certeza eu vejo esse cara muito semelhante com a CC7 Partners, até falei isso no vídeo ontem, dadas as proporções logicamente, mas eu vejo no sentido esportivo que os clubes da CC7 Partners ou estavam na segunda divisão ou caíram para a segunda divisão. Muito semelhante com o que gere esse italiano. O fato é de que isso tem que ser muito bem trabalhado pelo Vasco para que o Vasco não cometa mais equívocos e erre drasticamente na venda da SAF. Torcedor que é o Grego, já tem até muro pichado lá em São Januário. Muitos torcedores aí com medo do Vasco ser vendido para um outro investidor que não seja o Grego, que é o cara que tem a maior preferência da torcida vascaína.
devido aí à sua fortuna e os clubes dele já começarem a dar resultados. O Olympiacos aí, um clube que é gigante na Grécia, mas que não tem tanta relevância assim no cenário europeu, conquistou aí um campeonato europeu lá que foi a Conference League. Também aí o Nottingham Forest voltando aí às origens, voltando a ser o gigante que é lá no futebol inglês, né? O time que é bicampeão da Champions League, e o Marinakis está tentando fazer de tudo para que ele entre no Big Six, cara, para que ele dispute ali com o Arsenal, com o Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, para que ele possa ser um dos clubes gigantes do futebol inglês novamente. E o menor clube que ele tem atualmente é o Rio Ave, mas ele deixou claro que pretende potencializar esse clube para que ele também seja um dos tops lá em Portugal. E ele disse em entrevista ao Sky Sports, que já está rodando aí na internet essa entrevista, que deseja sim entrar no mercado brasileiro. Ele não confirmou o nome do Vasco. Foi perguntado pelo jornalista lá do Sky Sports se existia a possibilidade do Vasco. Ele não confirmou o nome do Vasco, mas disse que quer muito entrar no futebol brasileiro. E as informações que temos de jornalistas brasileiros é que ele tem sim o interesse no Vasco, já assinou o NDA com o Vasco, que não pode revelar que está negociando com o nosso clube. Ele não fez isso na entrevista, foi perguntado a ele. Ele desviou totalmente o foco dessa situação envolvendo o Vasco. Fato é de que a torcida quer muito a chegada do grego, esperamos que ele seja o comprador da SAF, mas a diretoria do Vasco vai pregar cautela, não vai ser por pressão do torcedor que o Vasco vai vender aí a sua SAF para o grego de primeira, né? Vai ter que analisar, vai ter que fazer um longo processo. Isso encaixa bem no que eu venho falando aqui no canal, que eu acredito que a venda da SAF do Vasco só vai acontecer no segundo semestre aí do ano. Certamente eu acho muito pouco provável que o Vasco vai fazer uma janela de transferências com um novo investidor, com reforço de peso, trazendo aí muita grana para o Vasco. Eu acho que isso não vai acontecer, longe disso. Acho que será uma janela bem discreta, jogadores de segunda ou terceira divisão que virão para o Vasco, jogadores aí destaques de estaduais. Eu acho bem complicado que o Vasco vai fazer grandes investimentos, e o Pedrinho já deixou muito claro que o processo do Vasco é reestruturativo, né, cara? Vai ser uma reestruturação que vai acontecer no nosso clube, e certamente o Vasco vai passar um primeiro semestre aí no sufoco. Eu acho que não vai ser algo tão grandioso assim. Com o prognóstico, com o associativo no comando, eu não vejo situação alguma para o Vasco conseguir ser campeão carioca. Não sei se o Vasco vai conseguir fazer uma boa estreia de Sul-Americana, já que não teremos o investidor. Sempre bom ressaltar que nos grupos da Sul-Americana, só o primeiro colocado se classifica. Se o Vasco iniciar muito mal a competição, vai jogar no lixo a chance de, quem sabe, lutar por um título importante aí internacional. Infelizmente, esse é o nosso cenário, não temos dinheiro e a situação com o investidor deve demorar mais do que a gente imagina, né? Vamos aguardar aí, tomara que eu esteja totalmente equivocado, que as notícias melhorem a cada dia e que o Vasco seja vendido mais rápido para o grego. Deixe nos comentários o que você acha dessa postura da diretoria, confirmando que não tem preferências em venda da SAF do Vasco. O italiano está louco para comprar o Vasco, o grego também quer comprar o Vasco, a torcida quer o grego. Só que, a princípio, o italiano estaria à frente nas negociações, de acordo com o Globoesporte.com e de várias outras informações que confirmam que esse cara está doido para comprar o Vasco o mais rápido possível. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal, hein? Forte abraço e é nóis!